Aleluia. Porque dele, por ele e para ele. Somente a Jesus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está feliz com Jesus nessa noite? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A igreja fica de pé em reverência à Santa Palavra. Quem trouxe Bíblia? Primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 13, versículo de número 12. Primeiras Crônicas, capítulo 13, de versículo de número 12. Enquanto os irmãos procuram, eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade de estar pregando sua bendita e santa palavra. Se minha garganta falhar, meus irmãos, me perdoem, eu estava pregando esses dias. A gente só foi para Santana, São José da Tapera, Olho d'Água. Ontem eu tive que ganhar o trocadinho do lanche dos meninos, que foi trabalhar, dei plantão ontem. Estou aqui com a carne cansada, mas o espírito está alegre. Quem está presente com os irmãos nesta noite, hein? Os irmãos, segunda vez que eu venho aqui, eu estou feliz. Pastor Geraldo, que Deus te abençoe. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Ontem foi meu pastor Edson que estava aqui. E hoje um vaso menor veio. Mas eu estou tão cheio de Deus, irmãos. Tão vontade de glorificar e engrandecer o nome de Deus nesse lugar. Os irmãos, Deus abençoe. Irmão Paulo, Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Irmão Edras, Cádia, Deus abençoe a todos vocês. Que Deus derrame a sua graça. O departamento, parabéns. Não é fácil esses anos todos, mas foi Deus que sustentou, está de pé, porque não foi obra do homem, mas foi obra do Deus Todo-Poderoso. Irmão Emanuel, a gente viajou lá para Monterópolis, eu fui pregar lá, disse, irmão Manu, ele ficou com raiva, mas tem 20 anos que eu lhe conheço, meu irmão. É Manu para mim, viu? Irmão, Deus te abençoe, te guarde, em nome de Jesus. Amém? Primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 13, e versículo de número 12. E naquele dia, temeu Davi ao Senhor e disse, como trarei a mim a arca do Senhor? Só até aqui, amados irmãos. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, como trarei a mim a arca do Senhor? Amém? Poder assentar em nome de Jesus. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus Cristo nessa noite. Esse texto que nós lemos, esse versículo que nós lemos nesta noite, ele conta o maior fato que Davi fez aqui na terra, que foi buscar de trazer a arca do Senhor novamente para o meio do povo de Deus. A arca de Deus representava a presença de Deus sobre a terra. Ou seja, o que Davi fez de mais relevante na terra não foi ganhar guerras, não foi derrubar um gigante, mas a maior obra que Davi fez foi de trazer de volta a presença de Deus novamente para o meio de Israel. Esta história não começa neste texto. Essa história começa ainda no primeiro livro do profeta Samuel, ainda no tempo dos juízes de Israel, quando diz a Bíblia, lá em 1 Samuel, no capítulo de número 4, que um belo dia houve uma guerra entre o povo de Deus e os filisteus.
E durante esta guerra, durante esta batalha, diz a Bíblia que o povo de Deus foi oprimido, que o povo de Deus foi aflito, a tal ponto que o povo de Deus havia sido massacrado. E a Bíblia diz, no capítulo de número 4, que nesta batalha, cerca de 4.000 soldados são feridos e mortos nesta batalha. Durante esta guerra, Israel fica com medo. Israel se amedronta e recua no meio da batalha. Os anciões então se reúnem e se juntam, querendo traçar uma estratégia de guerra, querendo saber como poderiam vencer o inimigo que estava à sua frente. Como eles poderiam vencer aquela guerra, sabendo que os filisteus eram povos guerreiros, um povo grande, numeroso e preparados para a batalha. E a Bíblia diz que entre os anciões, eles têm uma ideia de trazer uma arca que estava no tabernáculo, no cantinho. E eles se reúnem e dizem, vamos pegar a arca que está ali no tabernáculo e vamos trazer para o campo de batalha, para o campo de guerra, para levar a arca no meio da batalha. E diz a Bíblia em 1 Samuel, no capítulo de número 4, que Ofni e Finéias, os filhos do sacerdote Eli, eles pegam a arca do Senhor e começam a trazer de Siló até o meio da guerra, até o meio da batalha. E quando Israel começa a ver e contemplar aqueles homens trazendo a arca para o meio da batalha, a Bíblia diz que eles começaram a jubilar, que eles começaram a gritar, que eles começaram a louvar e bendizer o nome do Senhor, a tal ponto que o barulho de aleluias e de glória a Deus foi tão grande, que do outro lado, no acampamento dos filisteus, os filisteus ouviram o barulho de glórias e de júbilo que Israel fazia naquele dia. E diz a Bíblia que os filisteus ficaram com medos, ficaram amedrontados durante aquela guerra, durante aquela batalha, e disseram, ai de nós, porque o Deus que tirou Israel das garras de Faraó e do meio do Egito visitou o seu povo. A Bíblia diz que os filisteus se levantaram e mesmo assim foi para a guerra, mesmo assim foi para a batalha. E a Bíblia diz que agora uma segunda batalha se levanta, e nesta segunda batalha cerca de 30.000 soldados são mortos do lado de Israel. Quando eu li esse texto pela primeira vez, eu fiquei meditando. Eu ainda morava em João Pessoa, na Paraíba, quando eu comecei a ler esse texto para pregar. E eu vi, meu pastor, que na primeira batalha foi cerca de 4.000 homens que foram feridos, que foram mortos. E eu indaguei a Deus dizendo, Senhor, mas agora uma segunda batalha. A arca estava presente no meio da guerra. A arca estava presente no meio da batalha. E agora 30.000 homens são mortos do lado do teu povo. E Deus bradava no meu coração dizendo, filho, vê quem estava carregando a arca. Vê quem é que estava levando a arca para o meio da batalha. E se a gente vê a história de Ofni e Finéias, se a gente lê a biografia desses homens, a gente vai ver quem realmente eles são. Porque a presença de Deus era representada por aquela arca. Eu disse, Senhor, por que 30.000 homens chega de 8 vezes mais? Israel foi atingido, Israel foi aflito. E Deus bradava dizendo, eles tinham a arca, eles estavam carregando a arca,
mas a minha presença não estava no meio deles. Ontem de madrugada, eu estava de plantão ali no Hospital Metropolitano na UTI. Eu fui chamado por volta de 2 horas da manhã porque teve uma intercorrência com uma paciente. Quando eu volto e eu vou dormir por um tempo para descansar, quando deu 3 horas da manhã eu me acordei. Quando eu cheguei em casa eu disse à minha esposa: eu tive uma revelação de Deus. O Espírito Santo me acordou 3 horas da manhã bradando no meu ouvido, dizendo: vou eu levantar uma nova geração no meio dessa terra. Ofni e Finéias eram filhos do sacerdote Eli. Mas se você vê a biografia daqueles homens, eles pensavam que estavam com Deus, mas não levavam a presença de Deus sobre a terra, porque eles faziam coisas terríveis diante do templo. Eles levavam a vida de sacerdote de qualquer jeito. Eu disse: Deus, eu vou pregar esta palavra para o teu povo, no meio de uma festa, uma palavra de exortação, e Deus bradava dizendo: vai, porque eu tenho algo para tratar com a minha igreja nesta noite. Eles estavam levando a arca, mas não estavam levando a presença. Quando eles chegaram ali, para piorar, o inimigo zombou de Israel. Pegaram a arca da aliança, o objeto mais precioso que Israel tinha, porque Israel era diferente das outras nações. Israel não tinha tanto ouro, Israel não tinha tanta prata. A terra de Israel não era tão fértil contra as outras nações. E o bem mais precioso que Israel tinha era a presença de Deus no meio dela. E a Bíblia diz que os filisteus se aproveitaram daquela situação. Pegaram a arca, retiraram de dentro de Israel, levando a presença de Deus, retirando a presença de Deus do meio do povo, e colocaram até uma cidade chamada cidade de Asdod. Pegaram a arca da aliança, colocaram dentro do templo de Dagon, querendo zombar do nosso Deus. A estátua de Dagon, a Bíblia diz no capítulo 5 de 1 Samuel, que a arca foi colocada no templo de Dagon, diante da estátua de Dagon. A estátua de Dagon era maior do que eu, tinha 3 metros de altura. Da cintura para cima tinha um corpo de homem, da cintura para baixo tinha corpo de um peixe. Era este ídolo que era adorado em Asdod. Era este Deus que era reverenciado naquela terra. Os filisteus, querendo zombar de Deus, pegaram a arca da aliança, que tinha pouco mais de 1 metro de altura, era quase do tamanho deste púlpito, colocou diante da estátua de Dagon. A estátua de Dagon bem grande e a arca da aliança bem pequenina. Os filisteus queriam zombar de Deus. Os filisteus queriam humilhar Israel, dizendo: nosso Deus é maior do que o Deus de vocês. Só que tem um porém: o meu Deus, ninguém zomba dele. Do meu Deus, ninguém zomba dele. Hoje estão zombando, Hoje perderam o temor do nome de Jesus Cristo e de nosso Deus. Mas está chegando o dia, está chegando a hora que este mundo vai ver. Os céus um dia vão se abrir. O nosso Cristo vai descer cheio de glória e com todo o poder. Naquele dia todo olho vai ver, todo joelho vai se dobrar
ouviram zombar dele. Mas a Bíblia diz que à meia-noite eles ouviram um barulho dentro do templo de Dagon. Os sacerdotes saem correndo, irmão Esdras. Quando eles saíram correndo, eles viram a estátua de Dagon com o rosto por terra, se prostrando diante da arca do Senhor. A Bíblia diz que de madrugada eles levantaram a arca, levantaram a estátua se levantou de novo, mas se levantou para cair a segunda vez. E eles ouviram um outro barulho. E quando os sacerdotes de Dagon chegaram diante do templo, eles viram a grandeza do meu Deus atuando sobre a glória. Porque diz a Bíblia que eles viram a cabeça daquela estátua cortada e os dois braços de Dagon cortados. Ficou só o limiar. Ele disse que foi cortado até o limiar. Quando a Bíblia diz que foi cortado até o limiar, a Bíblia está dizendo até o toco. O braço foi cortado até o toco, só ficou o tronco da estátua. Era Deus mostrando duas coisas naquele dia. A primeira é que para ele agir, ele não precisa de muita coisa. Basta apenas uma pedra pequenina na mão de Davi para derrubar o gigante. E eu profetizo em nome de Jesus Cristo que esse gigante vai cair por terra na estátua. Segunda coisa era Deus mostrando quem era o Deus de Israel. Sabe por quê? Porque dos 5 órgãos do sentido, vamos entrar um pouquinho na medicina. Dos 5 órgãos do sentido, 4 estão na cabeça: o olfato, a audição, a visão e o paladar. E o quinto, o tato. Os 2 braços da estátua. Era Deus mostrando a grandeza dele diante dos filisteus. Você não entendeu, porque se você tivesse entendido, você tinha glorificado mais o nome dele. Era Deus mostrando a sua grandeza diante dos filisteus. Deixa eu explicar por quê. Era Deus dizendo: ei, Dagon, o único Deus que tem olhos e vê sou eu. O único Deus que tem boca e fala sou eu. O único Deus que tem ouvido e ouve sou eu. O único Deus que tem nariz para sentir a presença dos meus servos e as orações sou eu. Deus cortou os 2 braços da estátua para dizer: ei, Dagon, o único Deus que trabalha para aqueles que nele esperam sou eu. Você não serve um Deus qualquer. O Deus que você serve é grande, é poderoso, é grande, é grande, Ele é grande. Ele é tão grande que diz a Bíblia, lá no livro de Jó, que os raios se apresentam diante dele, batendo continência e dizendo: Senhor, eis-nos aqui. Ele é tão grande que a Bíblia diz que pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Ele é tão grande que o profeta Isaías diz que ele pega os oceanos na concha da sua mão e pesa os montes na balança de Orives. Ele é tão grande que nesta noite os anjos estão adorando e a igreja glorifica. Este é o teu Deus. Este é o Deus que você serve. Ele ainda continua operando nesta terra. Ele ainda continua agindo sobre esta terra. Eu vou dar um testemunho aqui para aumentar a tua fé. Eu morava em Santana do Ipanema. Eu recebi uma proposta para morar em Porto Calmo.
E eu disse: Deus, eu vou fazer um voto contigo. Se for da tua vontade, Deus. Se o Senhor quer que eu vá trabalhar em Portugal, vou ter que morar em Maceió. Mas para eu poder ir, eu disse a Deus: se eu sair, o meu pastor João Bosco também vai sair do campo. Eu orei no domingo. Na terça-feira, o pastor liga para mim dizendo: Henrique, vem até aqui o meu gabinete que eu quero falar contigo. Quando eu cheguei lá, ele disse: Henrique, eu não contei mais a ninguém, você é o primeiro que vai saber. Ontem à noite, o pastor Odisvaldo ligou para mim dizendo que eu era para sair de Santana de Ipanema para Jacuípe. Eu disse: meu pastor, vá porque é de Deus, porque eu também estou saindo. Quando eu cheguei lá em Portugal, no meu primeiro plantão, e alguns irmãos me conhecem, eu trabalho na UTI. E UTI é unidade de terapia intensiva. É o local dos pacientes mais críticos que tem no hospital. Eu digo sempre, meu pastor, que lá só tem dois caminhos: ou vai para o céu, ou vai para casa. Meu primeiro paciente, chegou um colega meu cirurgião, correndo, com os olhos todos arregalados, pálido, branco, se tremendo. Ele disse: Henrique, está vendo esse jovem aqui? Eu não sei o que foi que aconteceu. Esse jovem levou um tiro no quadrante superior direito do abdômen. A bala atravessou o abdômen, saiu no quadrante inferior esquerdo. Ele disse: Henrique, esse jovem deu entrada agora de manhã aqui no hospital. Ele fez uma laparotomia exploradora. O que é isso? É um corte do apêndice tifóide até a pelve. Ele abriu a barriga. Ele disse: Henrique, eu olhei o fígado, eu olhei o pâncreas, eu olhei o intestino, eu olhei o rim, eu olhei o braço. Ele disse: Henrique, a bola entrou aqui, saiu aqui e não pegou em nenhum órgão vital. O que é isso? Eu disse: sai daí, porque eu sei que é isso, isso é mistério de Deus. Eu passei 48 horas aqui plantando. No outro dia, eu fui estubar aquele jovem. Quando eu fui tirar o tubo da garganta dele, ele olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas. Eu fui evangelizar ele e disse: jovem, eita que eu estou correndo. Você é um milagre na mão de Deus. Ele olhou para mim e disse: eu sei, doutor, a minha mãe frequenta o ciclo de oração. Eu estava afastado do Evangelho. Ele disse: eu levei um tiro, doutor, mas nesses 2 dias eu não lembro o que foi, mas eu sei de uma coisa: eu estava de olho fechado dormindo, mas eu senti uma mão queimando na minha barriga e a minha mãe orando no meu ouvido. E ele disse: e agora, doutor, eu estou vendo que atrás do Senhor tem um anjo com as asas estendidas, apontando o dedo para a minha vida. Jesus Cristo ainda opera milagre. Jesus Cristo ainda opera milagre. Jesus Cristo ainda opera milagre. Receba em nome de Jesus. Receba cura. Receba cura. Receba cura. Receba cura. Receba cura. Receba cura em nome de Jesus Cristo. A medicina vai ser envergonhada por estes dias. Maior é Deus. Maior é Deus. Maior. Jesus vai te curar. Ele é grande. A Bíblia diz: os filisteus ficaram assombrados com a grandeza do Deus de Israel. Pegaram uma arca, disseram: tira daqui, leva essa arca daqui, porque ela é muito poderosa, porque ela ainda opera, ele ainda opera, ele ainda opera.
eles andavam, mas não titubearam, nem para a direita e nem para a esquerda. Porque quem carrega a presença de Deus sabe o caminho certo que deve andar, sabe o caminho certo que deve seguir, sabe a direção certa e o rumo certo para ir. A Bíblia diz que eles chegaram até a cidade de Bet-Semes, uma das cidades refúgios dos levitas. E os levitas, quando viram a arca chegando, eles começaram a glorificar e engrandecer o nome do Todo-Poderoso. Porque quando a gente sente a presença de Deus chegando perto de nós, meu irmão, não dá para ficar calado, não dá para ficar de boca fechada. Porque quem vê a presença de Deus se aproximando tem que glorificar, tem que adorar, tem que exaltar o nome dele. Não se vergonhe de dar glória a Deus, meu irmão. Não se vergonhe de glorificar o nome dele. Aqui, meu irmão, não tem grande, aqui não tem médico, não tem advogado, não tem juiz, não tem promotor. Grande é Deus, grande é Deus, grande é Deus neste lugar. Sinta a presença dele. O tempo passa, a arma é esquecida, vai bater em Giliade e Giraí. Fica por um tempo lá. Neste período, Saul se levantou no reinado, começou a reinar em Israel. Mas Saul, aos olhos dos homens, ele não foi um mau rei. Foi não. Ele ganhou guerras, ele venceu batalhas, unificou o povo. Só que Saul não fez o que o seu sucessor Davi fez, que foi buscar, resgatar a presença de Deus novamente para o meio do povo. Davi, quando assume o comando em Israel, quando ele vai para o trono em Israel, ele sai lá do meio do mato, pequenino, e vai reinar para um grande povo. Imagina só, um homem que não era tão letrado, da roça, sentado no trono para comandar um grande povo. Só que o que eu acho lindo em Davi é que quando ele assenta no trono, ele não pergunta, mas qual povo que eu vou reinar? Qual a quantidade dos meus súditos? Davi, quando assenta sobre o trono, ele não pergunta, mas como é a coroa do rei? Mas como é a roupa do rei? Davi, quando ele se assenta no trono, ele não pergunta, mas e o cetro do rei? Como é que eu vou reinar? É a grandeza do meu reino, não. A primeira coisa é que quando ele se assenta sobre o trono em Israel, para dirigir em Israel, ele pergunta, mas cadê a presença? Cadê a presença? Porque não adianta ter trono, não adianta ter coroa, não adianta ter veste bonita, se não tiver a presença de Deus no meio. É a presença, é a presença dele. Cadê a presença? Ele sai, ele junta o grande exército e diz, eu tenho que trazer a presença para Israel. E ele vai. Só que trazer a presença não é fácil não, meu irmão. Tem batalha, tem luta, tem guerra. E a Bíblia diz que a primeira batalha que ele vai para buscar a presença é contra o rei de Jebus, contra os jebuseus. E a Bíblia diz que ele chega até a cidade de Jebus.
O rei olha de Jebus, tem uma estratégia. E o rei de Jebus disse: ei, eu sei como é que eu vou explotar Davi aqui. Vamos pegar os leprosos, os mancos, os coxos, e vamos colocar na frente da batalha, porque eles vão amaldiçoar Davi. Só que ele se esqueceu que maldição sem causa não pega em crente, não, meu irmão. A Bíblia diz que chegou os leprosos. Quem são os leprosos? Homens imundos diante de Davi. Chegou os coxos. Quem são os coxos? Uma hora anda de um lado, outra hora está com o pé do outro. Chegou os homens cegos, sem visão, e foram para a batalha, para a frente de Davi. A Bíblia diz que Davi derrubou por terra todos os seus inimigos, porque ele estava pegando a presença de Deus. Deixa eu dizer uma palavra de Deus esta noite para você. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, não vai ter leproso, não vai ter cego nem manco que vai impedir você resgatar a presença para dentro da tua casa. A tua casa vai ter a presença de Deus em nome de Jesus Cristo. Vai cair por terra todo leproso que está sola na tua casa, tua família, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, vai cair por terra. A presença vai chegar, a presença vai chegar na tua casa. Eles pegam. Vamos adiantar as orações. O trio Zoe prepara aí o hino. Tu és grande, se vocês souberem. Que eu vou terminar a palavra. A Bíblia diz que eles pegaram a arca, colocaram em cima do carro de bois e diz: vamos levar até Israel. Só que no meio do caminho, na eira de Ecrón, o boi tropeça, a arca pende, Uzá vai tocar na arca e é fulminado e morre. Eu já li a Bíblia 10 vezes, capa a capa, e toda vez que eu lia, eu dizia: a culpa foi de Uzá, que tocou na arca e morreu fulminado. Mas se você parar para analisar o texto, você vai ver que a culpa não foi de Uzá. A culpa foi de Davi, o seu líder. Sabe por quê? Porque ele estava imitando os filisteus. Os filisteus lá em Asdod pegaram a arca e colocaram em cima do carro de boi. Aí Davi disse: vamos fazer o mesmo? Vamos colocar em cima de carro de boi também e vamos levar a presença. Só que ele se esqueceu de consultar isso aqui, ó, a palavra de Deus. Porque a presença de Deus não tem que ser boi quem tem que carregar, não, meu irmão. Quem tem que carregar a presença de Deus são levitas sobre os seus lombos. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Não querer imitar o mundo lá fora, não. Em nome de Jesus Cristo, não deixa trazer as coisas do mundo para aqui, para dentro, não. Quando eu desci do carro, eu encontrei com o irmão. A gente viu conversando no caminho até aqui. E o irmão disse: irmão, hoje alguns homens preferem mais esta terra do que desejam o céu. Estão se assemelhando igual aos homens da terra. Estão andando igual aos homens aqui embaixo. Mas nós somos diferentes. Nós não precisamos fazer o que os filisteus fazem. Nós já temos aquilo que Deus determinou na nossa vida. A gente tem que seguir a palavra. A gente tem que seguir a palavra de Deus. Quando Davi viu que Uzá morreu, ele botou a mão sobre a cabeça e disse: e agora?
como eu vou trazer a presença dele? A arca ficou na casa de Obed-edom. E a palavra Obed-edom significa servo de Edom. E a Bíblia diz que na casa de Obed-edom as coisas começaram a prosperar, porque a presença de Deus estava no meio dela. Deixa eu te contar algo. Quando a presença de Deus está no meio da nossa casa, meu irmão, pode vir o que vier, pode se levantar o que for, mas a presença é que nos sustenta e que nos fortalece. Eu não sei porque eu vou contar esse testemunho, mas o Espírito Santo está queimando no meu coração para dizer. Eu estava no um dos meus últimos anos da minha faculdade. Naquele tempo, meu irmão, a vaca era magra. Mas não era magra, era pior do que as vacas de Faraó. Eu estava passando por uma prova. A vaca soltava os ossos, meu pastor. A roupa que eu tinha era um terno importado da China, que me deram. Só tinha um terno, só tinha um paletó para empregar na Paraíba toda. Minha esposa era tão pentecostal que um dia ela foi passar a roupa, meu terno, ela queimou o terno, o único terno que eu dei. Pegou fogo. De tão pentecostal que ela era. A gente, na nossa casa, não tinha nem cama. Ela estava grávida do nosso primeiro filho, Pedrinho. Um barrigão de 6 meses. A gente dormia no chão. 2 colchões, um do lado do outro, amarrado com um lençol de casal. Essa aqui é a minha cama. A gente era feliz naquele tempo. Mas um dia, eu ia para a faculdade, eu ia todo de branco. Quando eu chegava na faculdade, quando eu sentava, porque eu ia a pé, a gente não tinha carro, e tinha barro no meio da estrada, e eu ficava com vergonha, porque quando eu sentava, só o meu lugar era cheio de barro, do pó da minha roupa. E um dia, eu só tinha um sapato. Quando eu estava indo para a faculdade, tinha uma pedra, eu levei uma tropeção. O sapato abriu, parecia uma boca de jacaré. Passei uma semana toda, meu pastor, puxando do pé, porque não tinha como colar. Meus colegas olharam e diziam: ei, o que foi? Eu disse: isso aqui é mistério de Deus, meu irmão. Não sai, eu não quero nem saber. Nesse dia, o inimigo é tão sujo. E nesse dia era tempo de prova. Eu fui de manhã, quando eu cheguei 3 horas da tarde dentro de casa. Quando eu abri a porta, minha esposa estava grávida de 6 meses, com os olhos cheios de lágrimas. Ela disse: filho, eu estou com fome. Sabe aquela prova que todo crente passa? Todo crente vai passar. Se você não passou, você se prepara. É a prova do cuscuz. Lá na Paraíba a gente chama de teimosia. A gente tira, mas ele tem para voltar, né? Era cuscuz de manhã, de tarde e de noite. Aí naquele dia nem cuscuz a gente tinha. Quando eu entrei dentro da cozinha, que eu abri o armário, não tinha nada. Tinha um gelágua, estava cheio de teia de aranha, porque eu não tinha nem dinheiro para comprar, para botar um galão de água dentro. Eu era estudante ainda na época. Eu olhei para minha esposa e eu nunca abri a boca para murmurar. Eu nunca reclamei de Deus para nada. Eu nunca reclamei, porque eu sei como Paulo, sei estar abatido, mas tem fartura. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Naquele dia, eu não liguei para ninguém pedindo comida e nem nada. Eu fui para o meu quarto orar. E eu botei o meu joelho na terra. E eu comecei a orar. Quando foi 5 horas da tarde, eu ainda estava de joelho. O meu vizinho, o ímpio, bate na porta da minha casa, traz 12 ovos na mão e diz: Henrique, eu não sei o que foi que aconteceu, mas eu senti de trazer esses ovos para você comer neste dia, porque Deus ainda tem corpos para alimentar profeta. Para você pode ser pouco, para uma mulher grávida de 6 meses, que passou o dia todo com fome, ela disse que fez omelete, que foi a melhor comida que ela já comeu na vida dela. Eu fui para o meu quarto orar. Quando eu
glória, quando eu botei o meu joelho na terra, quando eu fui orar para agradecer a Deus por aqueles ovos, que eu abri a Bíblia, creia você ou não, mas quando eu abri a Bíblia estava escrito lá no livro de Salmo: fui moço e hoje vivo, mas eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Eu tenho a palavra de Deus para a tua vida. Você pode estar desempregado, mas a tua casa, a tua família não vai morrer de fome. Deus vai te sustentar, Deus vai cuidar, Deus vai cuidar da tua casa, Deus vai cuidar da tua família. Não morre, não morre, não morre, não morre, não morre, não morre. A igreja fica de pé. A igreja fica de pé. Vai chegar batimento na tua casa, vai chegar batimento na tua família. Não vai morrer de fome, não vai morrer de fome. Deus vai cuidar. Em nome de Jesus Cristo. Essa é a palavra que Deus tem na tua vida hoje à noite. Confia nele. Ele não é pequeno, ele é grande, todo poderoso. Quem não é batizado com o Espírito Santo, vem até aqui na frente que eu quero orar por você. Quem tem alguma enfermidade, vem até aqui na frente que eu quero orar por você. Pode vir até aqui na frente. Quem tem alguma enfermidade, quem não for batizado com o Espírito Santo, vem até aqui na frente. A Bíblia diz que Davi, ele pega a arca, pega a presença e vai levar diante de Israel. Só que quando ele vai entrar dentro de Israel, tinha uma Mical olhando. Mical viu e Davi estava carregando a presença. Só que Davi tirou a coroa da cabeça, tirou a veste de rei, começou a banhar diante da presença. E Mical de lá de cima dizendo: para que isso? Para que o rei vai fazer um negócio desse? Mical é aquele crente cru. E se chegar um deputado aqui, ele só falta bater continência, se abaixar e lamber os pés. Mas quando vê a presença de Deus, diz: para que esse documento? Para que isso aqui? Eu ainda prego o mesmo Cristo, a mesma palavra que Daniel Berg com Navig pregava alguns anos atrás. Eu ainda prego que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo salva. Eu ainda creio que Ele batiza com o Espírito Santo e com o fogo de Deus, e que Ele está voltando. A minha Bíblia diz que Davi trouxe a presença, retirou a coroa. A história conta que houve uma mulher, uma rainha, chamada Elizabeth II. O maior reino que já houve sobre esta terra foi desta mulher. Sabe por quê? Porque um dia, diz a história, ela manda fazer um grande banquete no palácio de Buckingham. E chama Handel, um dos maiores compositores de música clássica. E ele começa a cantar o hino de aleluias e aleluias de Handel. E a história diz que quando a rainha Elizabeth viu o Handel cantando, ela retira a coroa da sua cabeça e coloca debaixo do seu trono. Um dos seus súditos sai correndo, pega a coroa e levanta e diz: rainha, nunca na história da Inglaterra o rei tirou a coroa da sua cabeça e colocou debaixo do trono. Ela se levantou naquele dia e disse: mas hoje toda coroa eu retiro, porque toda coroa tem que ser posta por terra
diante do Rei da Glória que está passeando sobre o palácio de Buckingham. E nesta noite eu te convido, tire a coroa da sua cabeça. Retire a coroa da sua cabeça e comece a glorificar. Olha Deus já tocando aqui na frente, irmão. Olha, glória a Deus, eu preguei a tua palavra. E a tua palavra fala para a igreja: sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberes alguma coisa mortífera não fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Pai bendito e Pai amado, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, onde houver o espírito de enfermidade agora, caia por terra agora, em nome de Jesus. Sai agora doença dos ossos, doença da coluna, doença no coração, doença nos olhos, em nome de Jesus Cristo. Sai agora, receba cura, receba cura, receba cura, Tão desejado Deus, a ti. se verdadeiramente eu sou pregador da tua palavra, meu Pai, me dá um sinal nesta noite agora. Onde houver um crente, Pai, desejoso da tua presença, Sou
estamos aqui esta noite, aleluia, Ele é o amante da nossa alma e já encontrou adorador lá no meio do coral de Colômbia, aqui no meio do coral da Serraria, já encontrou adorador na banda, já encontrou adorador no meio da nave da igreja. Receba a unção de Deus na sua vida. Oh, aleluia, aleluia. Entoarei louvores, não cessarei